Olá, alunos! Vamos aqui então responder mais um exercício relacionado ao estudo de gráficos estatísticos. O exercício diz o seguinte: dois reservatórios, tá pessoal, A e B, são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. Bom, pessoal, percebam que a figura ela é um gráfico, certo? O título desse gráfico, tá pessoal, fala quantidade de água armazenada e o volume, tá pessoal, é dado em litros. Agora pessoal, se vocês prestarem atenção nesse gráfico, ele é um gráfico de múltiplas entradas. Como assim, professor, um gráfico de múltiplas entradas? Primeiro que se você perceber aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos aqui, tá pessoal, um eixo Y, certo? Onde eu vejo aqui ó, um 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, e esses valores se referem, né, ao volume em litros de água do reservatório A. Quando eu olho aqui, pessoal, para a direita, eu também vejo alguns valores, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil, e eles se referem ao volume de água do nosso reservatório B, beleza? Bom, pessoal, observando também os gráficos contidos aqui no nosso plano cartesiano, vocês podem observar que esse em vermelho, ele se refere ao reservatório B, certo? Ou seja, eu tenho que olhar aqui então do lado direito. Já esse verde, né, pessoal, é um gráfico de linha, e ele se refere, né, ao reservatório A, que é esse que está aqui do nosso lado esquerdo, beleza? Bom, pessoal, então o que nós sabemos aqui a respeito desse gráfico? Ele é um gráfico de múltiplas entradas, certo? Bom, observando ainda, tá, pessoal, o nosso eixo X, certo? Se nós observarmos aqui o nosso eixo X, ele mostra para mim aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí, pessoal, olhando aqui a legenda, né, eu sei que esse eixo X refere-se às horas, então tá ali as nossas 20 horas de observação. Muito bem. Bom, pessoal, nesse caso aqui, então, o nosso exercício ele ainda diz o seguinte, tá? O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é... Muito bom, pessoal. Para a gente poder resolver esse exercício, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é gráficos de múltiplas entradas, principalmente quando eles oferecem ali dois eixos Y, né, um à esquerda e outro à direita, você tem que tomar muito cuidado, porque geralmente, tá, pessoal, geralmente algumas questões como essa, elas tentam confundir, né, a gente na hora de resolver o exercício. Como assim, professor? Pessoal, observem bem aqui, ó, que esse 10 mil que eu vejo aqui do lado direito, ele não coincide, certo, com o 10 mil do lado esquerdo. Se você prestar atenção aqui, ó, esse 10 mil ele coincide com o nosso 20 mil. Se você prestar atenção aqui, pessoal, esse 30 mil aqui, ó, ele vai coincidir com quem, pessoal? Com 60 mil do lado esquerdo. Então tomem cuidado, porque na hora de comparar esses gráficos, esta informação, né, essa escala diferenciada, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, pode fazer aí alguma confusão. E exatamente o segredo desse exercício é esse, certo, pessoal? Por quê? Ele diz assim, né, galera? O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água. Pessoal, para mim poder comparar isso, né, saber o número de horas que esses dois reservatórios têm a mesma quantidade de água, eu preciso comparar esses dois gráficos. Só que com um detalhe, eu preciso comparar esses dois gráficos, tá, pessoal? Quando eu olhar aqui, por exemplo, 30 mil, nesse mesmo alinhamento aqui, lá do lado esquerdo, por exemplo, eu também tenho que enxergar o 30 mil. Bom, então vejamos. Se eu estou aqui pegando esse 30 mil do reservatório B, e eu sei que o reservatório B é esse gráfico em vermelho, tá? Para que eu faça esse comparativo, então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Imagine eu pegando esse gráfico vermelho, certo, pessoal? Esse nosso gráfico aqui, ó, que é o gráfico vermelho, que é todo esse gráfico aqui, correto? E descendo ele, tá, pessoal, até eu ficar ali, equilibrar, né, essas duas escalas, a do lado direito e a do lado esquerdo, certinho? Professor, como é que eu vou fazer isso? A gente faz isso aqui da seguinte maneira. Pessoal, percebam que o 30 mil ele está aqui, correto? Bom, então quando eu olho lá para o lado esquerdo, eu vejo 60 mil. Bom, pessoal, o 30 mil do lado esquerdo está 1, 2, 3 quadradinhos abaixo. O que significa, pessoal? Para mim poder comparar esses dois gráficos, então eu vou ter que pegar o gráfico vermelho, que representa o reservatório B, e vou ter que descer aqui o meu gráfico vermelho, tá, pessoal? 3 quadradinhos. Ou seja, pessoal, esse ponto que está aqui, eu vou pegar ele e descer 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, de modo que esse ponto vai aparecer aqui. De modo que este ponto aqui, por exemplo, né, pessoal, vou descer 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Ou seja, esse ponto ele vai ser visto aqui, correto? De modo que este ponto aqui, pessoal, vai descer 3 quadradinhos. 1, 2, 3 quadradinhos. De modo que eu vou ver esse ponto bem aqui. Certo, galera?
Então vejam que toda essa linha aqui, tá, pessoal? Ela vai estar colocada aqui, ó, nesta linha aqui, correto? Bom, galera, eu sei que para a gente poder apenas fazer um exercício de imaginação é complicado a gente imaginar descendo esse gráfico, né? E por esse motivo, então, eu já coloquei aqui pra gente, né, esse gráfico, né, colocado aqui pra gente, né, com esse gráfico já feito essa descida, correto? Pessoal, observem só o que eu tenho aqui, né? Olha só o que eu fiz. Eu peguei esse ponto aqui e desci ele 1, 2, 3 quadradinhos, tá vendo? Esse ponto aqui, 1, 2, 3 quadradinhos. Esse ponto aqui, galera, ó, 1, 2, 3 quadradinhos. Ou seja, pessoal, todo o meu gráfico, né, ele desceu 3 unidades, certinho? De forma que, pessoal, quando eu olho aqui, ó, para esse carinha aqui, eu vejo que ele está lá no alinhamento 30.000, não está? Do lado direito. Se você prestar atenção aqui agora, essa parte aqui ó, está alinhada com 30.000 lá do lado esquerdo. Então agora nós vamos esquecer esse gráfico vermelho aqui de cima e vamos trabalhar apenas com esse gráfico vermelho aqui de baixo, certo? E obviamente nós vamos compará-lo então com o nosso gráfico verde, certinho? E agora a gente tem condições então de responder o nosso exercício. O número de horas, tá pessoal? Tá perguntando aqui, ó. O número de horas, tá, pessoal, em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água. Pessoal, prestem atenção aqui, olha, porque o nosso exercício mostra o seguinte: o momento em que os dois reservatórios têm a mesma quantidade de água é das 8 às 9 horas. Olha, prestem atenção, galera, das 8 às 9 horas é exatamente o momento em que os dois reservatórios têm a mesma quantidade de água. Então vamos colocar aqui, ó, pessoal, das 8, né, das 8 horas às 9 horas. Agora, pessoal, das 8 às 9 horas, isso aqui representa quanto tempo? Representa apenas 1 hora, não é isso? E se você tem 1 hora, isso faz da nossa alternativa letra A a nossa alternativa correta, beleza?